Olá, muito boa noite para você. Hoje é quinta-feira, 12 de abril. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Explosão em apartamento em obras na praia de Itapuã, em Vila Velha, deixa 2 operários feridos. Indústria capixaba tem queda de quase 8% no primeiro bimestre de 2018. Moradores de Vitória vão ganhar mais um espaço de lazer. Começam hoje as obras do Atlântica Parque, na praia de Camburi. E no estúdio, uma entrevista sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começa neste mês e deve imunizar mais de 800 mil capixabas. Agora, no Link Espírito Santo. Mais uma vez, muito boa noite. Muito obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma explosão em um apartamento em obras na praia de Itapuã, em Vila Velha, deixou 2 pessoas feridas. Um vazamento de gás pode ter provocado o acidente. Nessas fotos é possível ver o interior do apartamento, totalmente destruído. O imóvel fica no 13º andar de um prédio de luxo em Itapuã, Vila Velha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 homens trabalhavam numa reforma na varanda quando uma explosão aconteceu. Segundo o proprietário da edificação, o apartamento, objeto da explosão, se encontrava-se em obra e no momento de um procedimento com gás dentro da edificação houve a explosão. Agora cabe à perícia do Corpo de Bombeiros Militar afirmar o que realmente proporcionou essa situação. Os trabalhadores foram levados para o hospital com queimaduras graves. A síndica do prédio estava no local quando tudo aconteceu. Eu ouvi a explosão e vi as coisas caindo, porque eu estava justamente na área de serviço, e a funcionária dele gritando o gás. Eu achei até que fosse o aquecedor, porque a gente aqui tem aquecedor de água, e depois que eu fiquei sabendo que não, porque eles estão fazendo o serviço de reforma na cozinha. Então eles estavam mexendo justamente no ponto de gás e parece que foi um problema com o maçarico do funcionário que está fazendo o serviço. Este bar aqui funciona em frente ao prédio onde aconteceu a explosão em um dos apartamentos. Ele abriu mais cedo para poder abrigar os moradores que estão esperando agora o laudo da Defesa Civil para saberem quando podem voltar. Vai depender de uma vistoria por parte dos técnicos da Defesa Civil Municipal e só assim eles vão poder atestar se há condições ou não de retornar ao prédio. Após 2 horas da evacuação, de 3 em 3 os moradores foram liberados para entrar no prédio e retirar seus pertences nos apartamentos. Os bombeiros ainda fizeram um trabalho de ancoragem na sacada do apartamento. Nós estamos nesse momento fazendo a ancoragem da fachada da edificação, porque ainda corre risco de desabamento e atingir as pessoas que circulam na calçada pelo lado externo ao prédio. Pois é, vamos atualizar aí a situação desse prédio. Por nota, a Defesa Civil de Vila Velha disse que interditou a área de lazer, a piscina, 2 elevadores, a entrada principal do prédio, a varanda e o apartamento. Os outros moradores foram liberados para voltar para casa. Os técnicos que realizaram as vistorias não identificaram riscos estruturais, mas notificaram o proprietário do apartamento e a síndica para que contratem profissionais especializados para a emissão de um laudo técnico e correção dos danos. Os 2 trabalhadores aí que estavam lá no apartamento no momento do acidente continuam internados em estado grave. Agora a gente muda de assunto e fala de economia. A Cesan teve em 2017 um lucro histórico. Os números foram apresentados hoje. Na coletiva à imprensa, estiveram presentes o governador Paulo Artung e o presidente da companhia, Pablo Andreão. Em 2017, a Cesan teve lucro de mais de 127 milhões de reais, um número quase 40% maior que em 2016. Hoje a gente comemora um resultado histórico, né? Nós temos hoje, amanhã será publicado o balanço da companhia com um resultado histórico, o maior resultado da sua história. Nós estamos falando de quase 130 milhões aí de resultado positivo da companhia. E o importante disso é que isso se reverte totalmente em investimentos para a população capixaba. Parte do lucro da companhia, que iria para os cofres do governo, será reinvestido na Cesan. O resultado positivo a gente reinveste em água, coleta e tratamento de esgoto. Principalmente coleta e tratamento de esgoto. Né? A gente pega o dinheiro que a Cesan teria que pagar ao governo, pagar ao acionista majoritário e reaplica na Cesan
para que ela evolua nos seus investimentos mais rapidamente. Além de apresentar os números do lucro líquido de 2017, a Cesan anunciou que vai investir mais de 2 bilhões de reais nos 52 municípios em que opera no estado. Dentro do plano de negócio da Cesan, os investimentos serão aplicados entre 2018 e 2022. Com esse reinvestimento, a gente projeta aí novos projetos da ordem de 2 bilhões de reais para os próximos 5 anos, que estão aí dentro do programa Águas e Paisagem, que é o programa junto ao Banco Mundial, que está levando esgotamento sanitário em todas as bacias hidrográficas da região sul, da região central, Rio Itapemirim, Jucu, Santa Maria. Então, sim, esgotamento sanitário, as PPPs de saneamento, como eu disse, o projeto do Rio Jucu, novos investimentos com a Caixa Econômica Federal, novos investimentos na região norte com o Banco Nordeste. Já temos investimentos significativos, por exemplo, em Nova Venécia, são mais de 40 milhões investidos. Então, sim, são projetos atuais e projetos futuros que posicionam a Cesan muito bem aí no cenário capixaba e também no cenário nacional. A Cesan também quer ampliar a sua atuação nos municípios capixabas. Nós já estamos investindo praticamente em mais de 20 municípios hoje ao mesmo tempo, somente no interior. No sul nós estamos investindo em Una, Ibatiba, Irupi, Dores, né? Todos esses municípios, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Marechal Floriano. No norte estamos investindo em Pinheiros, Pedro Canário, Pancas. Então assim, a gente está pulverizando os investimentos. Ocorre que a Cesan não está em todos os municípios do estado. A Cesan está em 52 dos 78. E aí você tem sistemas municipais que sim estamos permanentemente conversando com esses municípios, porque aí é uma decisão, né, do município, da sociedade, da prefeitura municipal, da Câmara de Vereadores, e isso, para que a Cesan passe a investir também nesses municípios, são sistemas autônomos, é necessário que exista essa convergência, exista esse encontro, essa segurança que é necessária para que ocorra o investimento. Pois é, enquanto a Cesan comemora os bons resultados, a indústria capixaba amarga queda na produção, quase 8%. Os números são relativos ao primeiro bimestre deste ano. A indústria de alimentos foi o único setor a registrar crescimento no Espírito Santo no primeiro bimestre de 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos meses de janeiro e fevereiro, o setor industrial do estado caiu 7,8%. A queda foi puxada principalmente pela indústria de papel e celulose, que caiu 18,2%. Também tiveram resultados negativos as indústrias de minerais e de metalurgia. Isso liga uma luz de alerta, né? Assim, a produção física ela é um indicador importante da dinâmica da atividade econômica, né? E nós tivemos em fevereiro, quando comparados com janeiro, uma queda de 1,1%. E no acumulado do ano, janeiro, fevereiro, quando comparado com o mesmo período do ano passado, de mais de 7%. Então, é uma queda preocupante em produção física e que, de fato, exige atenção. Nos 2 primeiros meses de 2018, foram criados pouco mais de 3.400 postos de empregos formais, um número ainda modesto diante do desemprego, que é alto. Os dados refletem um momento indefinido da economia do Brasil e do Espírito Santo, e impacto na confiança e no otimismo dos empresários. Quando você olha, por exemplo, os indicadores de expectativa, tanto do consumidor quanto do empresário, né, eles tiveram um recuo, né, na confiança, né, tanto do investimento quanto do consumo. Então isso acaba repercutindo também na produção industrial. O presidente da Findes acredita que outros fatores também contribuem para a economia não decolar. Nós temos uma coisa boa, né, que é a contínua redução da inflação e, com isso, uma redução da taxa básica de juros. Mas essa taxa básica de juros, apesar de estar sendo reduzida, ela não está chegando nem para o consumidor, para a população, nem para o empresário na mesma proporção, né? Então, esse é um ponto que a Federação das Indústrias está chamando para atenção, chamando para o debate, que a gente precisa aumentar o acesso ao crédito e reduzir o custo do crédito
tanto para a população quanto para o setor empresarial. Não faz sentido a gente ainda conviver com uma taxa de capital de giro, por exemplo, para a empresa, que é quase 5 vezes maior do que a taxa básica de juros do país. Isso dificulta a operação das empresas, isso dificulta o consumo das famílias e, consequentemente, dificulta a geração de novos empregos. Mas apesar do cenário econômico ainda ser instável, um complexo industrial para a produção de MDF deve iniciar as atividades no primeiro semestre de 2018 em Pinheiros, no norte do estado. Com investimentos de 480 milhões de reais, serão gerados 600 empregos. É óbvio que investimentos de longo prazo e que são prejudicados por esses ciclos econômicos, mas a gente não tem como parar. A gente precisa acreditar no Brasil, precisa acreditar nas nossas potencialidades, na viabilidade do projeto e trabalhar fortemente para superar os obstáculos todos aí. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a gripe que acontece neste mês de abril. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. A partir do dia 23 de abril, começa em todo o país a vacinação contra a gripe. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje no Link. Quem conta pra gente os detalhes da campanha deste ano é a Daniele Grilo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, com quem eu converso agora. Daniele, muito boa noite, seja muito bem-vinda ao Link. Boa noite. Primeiro, vamos começar explicando para quem está em casa os tipos de gripe e os subtipos da gripe, né? É assim mesmo que fala? Sim, existem 3 tipos de vírus de influenza, que é o influenza A, B e C. Só aqueles que afetam a população é principalmente o influenza A e B. E na vacina nós temos então subtipos do vírus influenza. O influenza A, a gente tem o subtipo H1N1 e o H3N2 e o influenza B. Por que é tão importante a vacinação contra a gripe? A gente sabe que é uma doença comum, né? Boa parte da população vai gripar durante o inverno. Por que é tão importante se proteger? A vacina da gripe é muito importante para prevenir formas graves da gripe, né? Porque a gripe ela pode se complicar. E aí você evita, então, complicações, internação e óbito, principalmente nesse grupo prioritário da campanha, que é o que corre o maior risco de adoecimento por influenza. Pois é, a campanha desse ano é voltada para quem? Quem pode se vacinar? Neste ano, o grupo prioritário são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres que tiveram bebês até 45 dias após o parto, idosos, trabalhadores da saúde, professores que atuam na rede pública e privada de ensino infantil ao superior, portadores de doenças crônicas ou condições clínicas especiais, indígenas e a população privada de liberdade. Tem alguma novidade na vacina desse ano? Neste ano, a novidade é a alteração de 2 cepas. Então, houve alteração da cepa influenza H3N2 e influenza B. Então, isso é muito importante reforçar para que as pessoas, tomem a vacina neste ano, porque houve modificação de 2 cepas do vírus e também porque a vacina influenza, a duração de proteção dela é em torno de 6 a 12 meses. Então, quer dizer, quem se vacinou ano passado tem que repetir a vacina agora, porque o que valeu para o ano passado já não vale mais para esse. Exatamente. Não vale porque a proteção, a titulação de anticorpos já caiu, então precisa de ter essa dose de reforço, e também porque a vacina neste ano é diferente, então o vírus é diferente, então vai garantir a proteção para esses vírus que vão circular nesse inverno. Para que as pessoas em casa tenham ideia da importância da vacina, no ano passado, só aqui no Espírito Santo, 7 pessoas morreram de gripe H3N2. Então, esse ano, a nova vacina vem com a proteção para esse vírus. Sim. A vacina do ano passado também tinha já a cepa H3N2, só que neste ano houve uma modificação dessa cepa. Então, por isso que é muito importante que as pessoas se vacinem, repitam a dose, porque, como eu falei, a duração da proteção ela cai e também houve alteração da cepa H3N2 e influenza B. A vacina tem contraindicação, Daniele, ou todo mundo pode tomar?
A vacina da gripe, por ser de vírus inativado, ela é muito segura, mas existem pessoas que não podem receber a vacina, como, por exemplo, crianças menores de 6 meses, pessoas que têm alergia grave ao ovo ou alergia grave a algum componente da vacina. E se por acaso a pessoa teve já alguma reação grave a uma dose anterior. Pois é, muita gente fala, eu não vou tomar vacina porque eu tomei e eu acabei gripando. Acabei ficando pior do que se eu não tivesse tomado. Isso é uma reação comum da vacina? Isso, na verdade, é um mito. É um mito? É um mito. Não tem como a vacina produzir a gripe na pessoa. Porque, como eu falei, ela é de vírus inativado. É como se fossem partículas do vírus. Então, o que pode acontecer é que você aplica a vacina e aí vai ter um estímulo do organismo da pessoa para a produção das células de defesa. Isso gira em torno de 10 a 15 dias para a pessoa ter realmente a proteção. Se nesse período ela entrar em contato com um vírus no ambiente, ela ainda não está protegida, então ela pode se infectar. Então, o que acontece é que, às vezes, a pessoa já está com o vírus incubado, ela pode ter essa infecção nesse período Sim. que ainda não está protegida, e, às vezes, também ela pode pegar um outro tipo de vírus que não é o vírus influenza, como, por exemplo, o vírus do resfriado. Pois é, as pessoas ainda confundem, né? Gripe com resfriado, que são coisas diferentes. São coisas diferentes, são causados por vírus diferentes. Então, a diferença da gripe para o resfriado é que o resfriado ele é causado por outros tipos de vírus, como, por exemplo, o rinovírus. Já a gripe, ela é causada pelo vírus influenza, que aí a pessoa fica numa situação pior de saúde, pode ter uma complicação, vir a ser internada, inclusive morrer. E quais são as reações, já que a gente está falando disso, quais são as reações que a vacina pode dar? Mas reações que são comuns, que a pessoa que tomou a vacina e teve não precisa se assustar, não precisa se preocupar? Sim. A vacina, como ela é aplicada, né, no músculo, a pessoa pode ter uma dor no local da aplicação, né, pode ficar um pouquinho vermelho no local. Isso é uma coisa que passa rapidamente, é só a pessoa colocar uma compressa de água fria que vai passar. Pode ter também algumas situações, por causa da resposta imunológica do organismo, a pessoa tem um pouco de febre, mal-estar, dor no corpo, o que é comum. Em torno de 24 a 48 horas isso passa. Isso é o mais comum de acontecer pós-vacinação. Bom, crianças a partir de 6 meses devem se vacinar. E a gente sabe que nessa fase as crianças também precisam tomar outros tipos de vacina. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. A vacina da gripe, por ser de vírus inativado, ela pode ser aplicada no mesmo dia que outras vacinas ou com qualquer intervalo entre elas. Então, se tomou uma vacina do calendário de vacinação e vai começar a campanha de vacinação, a família pode levar a criança, pode e deve levar a criança para se vacinar o quanto antes, para ela realmente estar protegida no período de maior circulação do vírus, que é no inverno. O idoso que vai tomar vacina, ele precisa de algum cuidado especial? Tem alguma recomendação especial para o idoso? Não, não tem nenhum cuidado. O que não pode, assim, a pessoa chegar na unidade de saúde, ela estar com febre, doente naquele momento para a aplicação da vacina. Nesse caso, a gente adia a vacinação. Então, assim, a única situação é se a pessoa se encaixa num critério de contraindicação ou então se ela está doente, né, com febre no momento da aplicação da vacina. Neste caso, a gente espera passar a situação febril e aí fazer a dose. Daniela, a gente já teve aqui em outros anos no estado filas enormes nos postos para vacinação. A gente já teve o problema de faltar a vacina. Para esse ano, o Ministério da Saúde se preparou para atender toda a demanda aqui do estado? O Ministério da Saúde vai enviar 100% da cota de vacina para atender o público-alvo, né? O nosso público é em torno de 960 mil pessoas. A gente deve receber próximo a 1 milhão de doses de vacina. Só que essas doses são enviadas semanalmente pelo Ministério da Saúde. À medida que o laboratório produtor produz a vacina e entrega ao Ministério, é feito o repasse para os estados semanalmente e nós fazemos então a distribuição para os municípios e esse para suas unidades de saúde. Então, assim, a gente não recebe a vacina toda de uma vez. A gente vai recebendo semanalmente até o final da campanha. E aquelas pessoas que, por exemplo, quem tem asma, quem tem algumas doenças crônicas, esse ano vai ser exigido também aquele laudo para poder fazer a vacina? Sim. É uma forma da gente identificar quem é o portador de doença crônica ou condição clínica especial. Então, é necessário então, que a pessoa apresente a prescrição médica, né, da sua condição de saúde para receber a dose. Agora, uma coisa muito importante, tem circulado aí notícias falsas sobre um novo tipo de vírus da gripe. Qual é a orientação para as pessoas? Essa informação, esse áudio, ele é falso. Não é verdadeiro, não existe. Eles criaram um novo vírus, não é isso? Isso, e criaram um novo subtipo de vírus influenza. Então, como eu falei, o vírus que a gente tem na vacina é o influenza H1N1, influenza H3N2 e influenza B. Não existe esse vírus H2N3.
Então, isso é uma notícia falsa e é importante a gente ficar atento às notícias que circulam via fonte para evitar que, às vezes, a gente, né, pegue uma informação que não é verídica. Então, a vacinação começa no dia 23, o dia D é em maio, e até quando as pessoas podem procurar os postos de saúde? Como você disse, as vacinas não chegam todas de uma vez, então pode ser que a pessoa vá ao posto, não encontre, mas ela tem até quando para poder se vacinar? É o período da campanha, então, como você falou, vai do dia 23 de abril até o dia 1º de junho, com o dia da mobilização nacional no dia 12 de maio. Então é importante que nesse período a pessoa se vacine, né, antes do período do inverno, para que ela garanta sua proteção. Pois é, gente, é a forma de evitar, né, a superlotação dos hospitais, como a gente vê todos os anos nessa época, infelizmente. Gripe mata, como nós dissemos aqui, nós tivemos 7 óbitos em 2017 por causa da H3N2 e já tivemos morte esse ano confirmada também aqui no estado, não é isso, Daniele? Neste ano nós já tivemos 5 casos de síndrome respiratória aguda grave e com um óbito. Neste ano o óbito foi por influenza B. Então é importante que as pessoas do público prioritário procurem as unidades de saúde no período da campanha para se vacinar e garantir a proteção. E a melhor forma de proteção é mesmo a vacina. Sim, com certeza. Tá certo, Daniela. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link. Eu agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar das obras do Atlântica Park, um espaço de lazer para os moradores de Vitória, que será construído na praia de Camburi. Então não sai daí que o Link volta já. Estamos de volta com o Link. Agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta quinta-feira pra gente. Oi, Carol, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2018 termina no próximo dia 30 de abril. Apesar da proximidade da data, até o último dia 5, 75% dos contribuintes no Espírito Santo ainda não prestaram contas à Receita Federal. Quem está obrigado a entregar e não respeitar a data estará sujeito a multa, que vai de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Segundo a presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo, Dolores Zamperlini, além de respeitar o prazo, é preciso redobrar a atenção no preenchimento. Então fica a dica aí, o prazo dia 30 de abril. E aconteceu hoje a primeira audiência para ouvir as testemunhas do caso da morte da menina Tainá Prado. Tainá desapareceu no dia 17 de outubro do ano passado, após ser filmada entrando no carro de Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos, no bairro Universal, em Viana. O moçada foi encontrada perto de um brejo no dia 10 de novembro. E no dia 4 de dezembro, o exame de DNA comprovou que se tratava dos restos mortais de Tainá. Ademir está preso desde o dia 13 de novembro, acusado do crime. Ele foi preso em Porto Alegre quando se preparava para atravessar a fronteira e fugir do país. Bom, mudando de assunto, o problema da falta de combustível em alguns postos da Grande Vitória ontem parece já ter sido resolvido. O navio da Petrobras com combustível para ser distribuído nos postos chegou ao porto de Tubarão na noite de ontem. Os preços chegaram a subir até 55 centavos em alguns estabelecimentos. O bombeamento do produto começou por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira. Segundo a empresa, um problema pontual fez com que o navio tivesse dificuldade para atracar no porto. E desde a última semana, a maior reclamação dos consumidores que tentam pagar as contas de energia elétrica é a falta de pontos de recebimento e filas gigantescas em diversos locais da Grande Vitória. Com isso, a EDP Excelsa está prorrogando o prazo para o pagamento. Os consumidores terão até o próximo dia 20 de abril para efetuar o pagamento. Quanto aos postos de recebimento, o Procon informou que a empresa deve abrir pelo menos 200 novos locais para atender a população de forma adequada. Adriana. Obrigada, Carol. Os moradores de Vitória vão ganhar mais um espaço de lazer. É o Atlântica Park, que começa a ser construído a partir de hoje, lá na praia de Camburi. A obra vai custar 14 milhões de reais. Campo de futebol,
espaço para fazer ginástica, mirante, playground para crianças e até uma área para pets. Os adeptos dos esportes radicais ainda vão contar com uma pista de bicicross e outra para skate. Esses são alguns dos atrativos do Atlântica Park, que começa a ser construído hoje na Praia de Camburi. Um projeto que contou com a participação dos moradores até na escolha do nome. Esse projeto foi feito a partir da escuta das pessoas e esse refinamento resultou num parque que, além de 3 grandes equipamentos, que são a pista de skate, por sinal a maior do estado, a pista de bicicross e o campo Zé da Bola, que tem uma importância também histórica para o futebol capixaba, esse parque vai contar com uma série de espaços, desde academia, espaço para você trazer seu cão, espaço para atividade física funcional, mas também espaço para a família usufruir, espaço com sombra, pontos de descanso, banheiro, chuveiros, ou seja, é um equipamento que foi customizado não para atender um projeto, mas para atender as pessoas, o morador de Vitória. O primeiro parque é destinado ao esporte e ao lazer. Deve ser entregue no mês de dezembro e a expectativa é que no pico das obras gere 150 empregos. O parque faz parte das ações de recuperação da região norte da Praia de Camburi, realizadas pela Vale através de um termo de compromisso ambiental assinado com o Ministério Público Federal, Estadual, Prefeitura de Vitória e Governo do Estado. O parque é ecologicamente correto, então o parque vai usar materiais de livre, materiais comuns, não é materiais como concreto, como madeira. Vamos manter toda a arborização existente, vamos incrementar essa arborização. É um pedido da comunidade que se aumente a parte de sombreamento, com um parque muito sustentável, com todos os cuidados ambientais e que vai agregar muito para a região e vai trazer para essa parte de Camburi uma nova urbanização. O secretário de Meio Ambiente de Vitória falou da importância do parque para a cidade. No quesito ambiental, nós estamos aqui com a Vale agora recuperando um patrimônio da cidade, muito particularmente da Praia Norte de Camburi, né? Vai ser retirado todo o minério emerso sobre a areia aqui na parte norte, vai nascer um parque de educação ambiental. Parabenizar, por que não, a empresa que resolveu compensar ambientalmente aquilo que já era uma dívida histórica dessa empresa com a cidade. E durante a cerimônia que marcou o início das obras do parque, professores da rede municipal de ensino, em greve desde o dia 26 de março, fizeram um protesto. Com faixas, eles cobravam do prefeito Luciano Rezende mais investimentos na educação. A categoria pede reajuste salarial de 28,3%. No começo desta semana, a Justiça considerou a greve ilegal, mas os professores decidiram manter o movimento. Segundo a Prefeitura de Vitória, 80% das escolas estão funcionando. Agora vamos ver o que é notícia lá no nosso portal R5, Emanuela Teixeira. Ei, Manu, boa noite para você. Boa noite, Adriana. A gente começa falando de um grave acidente na rodovia S-130 que liga Nova Venécia a Boa Esperança na região noroeste do estado. De acordo com informações da Polícia Militar, 2 carros de passeio bateram de frente no quilômetro 49. A colisão aconteceu por volta das 9 da manhã e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O motorista do Uno Prata foi identificado como Walter Miguel Vacari e morava em Pinheiros. Ele morreu no local preso às ferragens. Os feridos foram levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Bem, agora a gente muda de assunto, a gente fala de oportunidade para quem busca fazer um curso superior. O campus do Instituto Federal do Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, abriu inscrições para o curso de licenciatura em informática na modalidade à distância. As 75 vagas serão distribuídas nos polos presenciais que ficam nos municípios de Alegre, Mimoso do Sul, Santa Teresa, Vargem Alta e Colatina. Para participar da seleção, basta ter concluído o ensino médio e ter realizado a prova do Enem entre os anos de 2014 e 2017. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal do IFES até amanhã. E uma idosa de 64 anos desafiou a medicina e deu à luz a uma menina em Minas Gerais. Norma Maria de Oliveira, que mora em Belo Horizonte, disse que há 30 anos tentava engravidar. A menina nasceu ontem à noite, prematura de 8 meses, com 1,7 kg. A obstetra que acompanha a Norma disse que ela passou por uma fertilização in vitro e que o que mais surpreendeu a equipe médica foi que o procedimento deu certo já na primeira tentativa.
Em 2015, o Conselho Federal de Medicina flexibilizou as regras de fertilização in vitro, permitindo que mulheres acima de 50 anos que tenham um diagnóstico favorável do médico possam passar pelo procedimento. A médica que acompanha o caso disse que mãe e filha passam bem, mas que ainda não há previsão de alta. Os detalhes dessa linda história você confere lá no portal R5. Adriana. Obrigada, Manu. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não saia daí, porque o Link Espírito Santo volta já. Link de volta, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quinta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. De Colatina, vamos falar de saúde. Muita gente quer perder peso e usa vários métodos para isso. Entre eles, a dieta ou a reeducação alimentar. Mas existe diferença entre esses dois termos? É o que você confere agora com a nutricionista Iessa Comério. Olá, hoje irei falar sobre a diferença entre uma dieta e uma reeducação alimentar. São dois termos muito comuns na prática nutricional e que geram alguma dificuldade sobre a diferença de um e de outro. Geralmente, nós usamos o termo dieta para um plano alimentar um pouco mais restritivo, seja para um ganho de massa, seja para emagrecimento, seja para tratamento de alguma doença, geralmente é com fins terapêuticos. Por ela ter um tempo curto e um objetivo específico, ela geralmente é mais restritiva e traria dificuldade a esse indivíduo seguir a longo prazo, justamente por não ter opções. Qual seria o ponto negativo de uma dieta? Justamente o fato de não ter variação. Como que uma pessoa vai conseguir, a médio e longo prazo, manter uma alimentação repetitiva? Além disso não ser gostoso, isso poderia trazer prejuízos nutricionais, porque se ela come todos os dias os mesmos alimentos, ela só vai ter aqueles nutrientes. E é importante ter uma diversidade de nutrientes para que o corpo possa funcionar bem em equilíbrio. Já quando nós falamos sobre reeducação alimentar, nós estamos partindo do princípio que essa pessoa teve uma educação alimentar prévia, que geralmente não acontece, e aí nós vamos fazer uma reeducação. Nessa reeducação alimentar, nós vamos priorizar o quê? Os hábitos da pessoa, vontades, rotina, objetivo, de forma que esse plano tenha mais variedade e que essa pessoa possa introduzi-lo no seu dia a dia de uma forma que ela consiga manter não só por um período, como também para a vida toda. E aí sim trazer isso para o seu estilo de vida, para o seu estilo alimentar. Muitas vezes nós vemos em jornais, na mídia, falando assim: não faça uma dieta, mude os seus hábitos, conscientize. Isso é verdade. Por quê? Porque a pessoa vai ter que fazer aquilo ali para o resto da vida dela. E ninguém consegue fazer algo de maneira forçada ou que não gosta há tanto tempo assim. Por isso é muito importante verificar quais são as preferências da pessoa, exames, quais são as necessidades que o corpo dela tem e aí sim adequar, respeitando sempre a individualidade biológica dessa pessoa. Agora, de tudo, fazer uma dieta não é ruim. Em muitos casos, isso é necessário. Por exemplo, quando nós estamos em consultório atendendo um paciente que ele tem crise de epilepsia, ele precisa de uma dieta cetogênica, ou seja, total isenção de carboidratos. Nesse caso, é muito importante que ele siga e respeite essa dieta. No caso de uma pessoa que precisa ganhar massa magra, é importante que nesse tipo de dieta, nesse período, que realmente seja priorizado um aporte maior, ou seja, uma ingestão maior de proteína, de bons carboidratos
E ao contrário, em uma pessoa que deseja emagrecer, durante aquele período, é legal que ela possa reduzir sim o excesso de carboidratos, aumentar fibras. Então, uma dieta, ela é muito bem-vinda, desde que ela tenha um acompanhamento, data para iniciar e finalizar, para checar se essa dieta está sendo suficiente, reavaliar e aí traçar novas metas. Agora, em quais casos uma dieta ela não é indicada? Justamente quando ela não tem acompanhamento nutricional. Por quê? Qual é a segurança que essa pessoa vai ter que os nutrientes que ela precisa estão ali, está sendo respeitado o corpo dela? Um exemplo, é muito comum eu receber em consultório, até mesmo observar na internet, pessoas que quando seguram o peso na balança, ou seja, elas estão em emagrecimento e o peso não está caindo, partir para dietas completamente restritivas, do tipo ficar um dia inteiro à base de sopa ou só comendo ovos. E quais seriam os prejuízos nesse caso para o corpo da pessoa? Com certeza essa pessoa vai perder energia, ela não vai se sentir disposta porque ela não está recebendo todos os nutrientes que o corpo dela precisaria. Ela corre um sério risco de ter um efeito rebote e partir para um efeito sanfona, porque ela teve uma restrição tão grande que daí ela pode fazer o quê? Ter uma hiperingesta alimentar. E aí isso a longo prazo até desenvolver uma compulsão alimentar. E também a longo prazo ter deficiências, carências nutricionais. Anemia, deficiência de vitamina D, zinco, cobre, unhas quebradiças, cabelo ralo, cansaço, que é o que muitas vezes a população tem e confunde com o estresse. Por isso é muito importante ter o acompanhamento nutricional e também fazer exames de sangue regularmente. Seja na dieta, seja em uma reeducação alimentar, é importante, é fundamental uma conscientização, entender o propósito de estar fazendo tais mudanças para que isso realmente seja algo duradouro, que seja algo positivo para a vida da pessoa e não que traga prejuízos. Então, com essas informações, que vocês possam ter maior clareza sobre o assunto e assim cuidar mais da sua saúde, sempre com equilíbrio, para que você tenha qualidade de vida para você e para toda a sua família. Existe sim, portanto, diferença entre dieta e reeducação alimentar, conforme você conferiu com a nutricionista Iessa Comério. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Bom, eu recebo nos estúdios da Rede Sim Record News em Linhares hoje o responsável pelo setor de comunicação do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares, o Tenente Mantovani, que veio falar sobre um balanço feito pela Polícia Militar dos números de ações da PM em Linhares, Rio Bananal e Soretama no mês de março, né? Tudo bem, Tenente? Tudo bem, sim, claro. Boa noite a todos. Boa noite, Tenente. Pelo trabalho que vocês fizeram no mês de março, o balanço aqui traz apreensões, foram 15 armas de fogo apreendidas pela PM aqui na região, né? Isso, quase uma a cada 2 dias. É muita gente andando armada, né? Bastante, mas isso aí foi graças nosso planejamento de policiamento, que durante o mês de março foram realizadas 765 operações policiais. Isso aí inclui cerco tático, operações de ponto base, blitz de trânsito também, visitas tranquilizadoras a comércios, a escolas, e que parte disso, né, resultou nessas apreensões. Ô, Tenente, essas armas apreendidas, elas tem alguma... A PM percebe que assim, elas são usadas nesses casos, por exemplo, de tráfico de drogas, por exemplo, onde a gente vê uma grande movimentação, inclusive com o envolvimento de muitos menores aqui na nossa cidade? Com certeza. A maioria dos crimes, na verdade, né, não só crimes de armas, estão relacionados com o tráfico de drogas. A gente está percebendo que cada vez indivíduos com menos idade está entrando mais cedo, né, no mundo do crime, que é preocupante. Inclusive, dados da Polícia Civil mostram que, né, há poucos dias, menores até de 12 anos já foram apreendidos por tentativa de homicídio aqui na cidade. Nós tivemos uma escalada na violência, né, no número de crimes contra a vida no mês de março, né, e muitos desses casos aí, a maioria com menores de idade ali como autores ou vítimas, né? Com certeza. A gente percebe, né, que o cara, né, que está lá em cima, né, se tem envolvimento de tráfico de drogas, o cara que está lá em cima, cabeça, ele vai aliciando cada vez mais menores de idade para fazer o trabalho deles, porque ele sabe que o menor de idade, se ele for pego, ele pode ser solto no mesmo dia e volta a cometer os delitos.
A gente sabe a legislação em relação ao menor e os grandes traficantes acabam se aproveitando dessa fragilidade da lei. Tenente, e com relação aos números, também foram 176 pessoas detidas nesses 31 dias do mês de março, pelo menos 5 pessoas por dia, muita gente envolvida no mundo do crime mesmo na região. Com certeza. Parte disso foi dessas 765 operações que a Polícia Militar efetuou, né? Além das abordagens que é feito, indivíduos com mandado de prisão que são presos também, mas infelizmente é um número grande, 5 pessoas por dia sendo presas é um número grande, é preocupante, mas que mesmo assim a gente continua fazendo o nosso trabalho, vai continuar patrulhando, vai continuar reprimindo se for o caso, né, para que esses índices criminais, como é o caso que está aí, roubo a pessoa via pública, que diminuiu bastante, continue diminuindo. Pois é, a gente falava há alguns dias sobre os assaltos, né, na cidade, assalto à luz do dia, né, no centro, em alguns bairros. Pelo relatório de vocês, caiu um pouco, né? Caiu 36,2% em comparação com o março do ano passado, né? 2017. Uma redução considerável. Mais de 1/3 de queda. Isso também a gente pode atribuir até ao comportamento das pessoas, eles estão ficando mais atentas, estão cuidando mais? Com certeza. Todo índice criminal não é influenciado por apenas a Polícia Militar. A população, as ações da população também influenciam bastante nisso. E coisas simples que a pessoa pode fazer para evitar esse tipo de ser vítima desse tipo de crime. Né? Por exemplo, evitar andar em locais ermos, evitar andar em locais ermos a altas horas da noite, não ostentar objetos de valor. Celulares, então, aí está na moda roubar cordões também. São ações simples, bem simples mesmo, mas que fazem uma diferença enorme na chance da pessoa ser vítima desse tipo de crime. Pois é, pouco a pouco, né, quem mora nas cidades, não estão na capital, né, nas cidades do interior, que é da região norte, a gente vai aprendendo a se cuidar, a gente estava acostumado com aquela realidade mais pacata, já não é assim, infelizmente os crimes têm ocorrido, assaltos mesmo, e aí tem que tomar todo cuidado, né? Com certeza, o aumento da população também, a crise também, tudo influencia. É todo um conjunto, né? Todo conjunto, não é só um fator que influencia, são vários. Eu agradeço aqui a presença do Tenente Mantovani, responsável pelo setor de comunicação do 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares, trazendo esses números, né, um balanço da criminalidade, das ações realizadas pela PM em Linhares, Rio Bananal e Soretama. Gente, só para falar de veículos apreendidos, foram 13 veículos. Nessa semana, inclusive, tivemos 9 veículos apreendidos numa ação aí contra a adulteração e receptação de veículos furtados ou roubados, realizado pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar. Tenente Mantovani, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Tá certo, obrigado pela presença. Seguimos agora para São Mateus com outros destaques do norte do estado. Olá, boa noite dos destaques do Link Espírito Santo de São Mateus. Hoje vamos falar de futebol. Apesar de ter sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Capixaba, depois de nenhuma vitória, o time do São Mateus não se curvou aos problemas que o eliminaram. Como todos da cidade já conhecem, né? Passa por dificuldade, principalmente depois do rebaixamento. E a categoria de base, no qual eu acompanhei ano passado, chegou até a semifinal. Por que não fazer um trabalho de base forte, que é o intuito nosso? Pegar o Pitbull, né? Pitbull do Norte aqui, e reformular essa garotada, dar oportunidade para quem é da cidade, pegar o professor que veio aí, o Elinho, e abraçar esses garotos, dar oportunidade para que eles possam subir para o profissional, né, no próximo ano, de fazer um trabalho de formação de atleta, formação de cidadão e continuar, né, aquilo que eu sempre fiz, o trabalho social, o trabalho de marketing, de propaganda aqui do clube, como voluntário e hoje como, né, colocado aí como supervisor de futebol. Então a gente está aí para, eu acho que, abraçar esse desafio e fazer o que tiver que fazer. Uma equipe de jovens com novas ideias colocou mãos à obra e já conseguiu resgatar a sala de troféus, aparar grama, fazer a pintura das paredes e alimentação para os atletas que disputam o Campeonato Capixaba Sub-20. Agora as empresas que quiserem ajudar essa garotada aí. Primeiramente, a sociedade abraçar esses garotos, porque aqui a gente tem as despesas, né, necessárias, que é a cozinheira,
é o roupeiro, é a alimentação dos meninos que ficam aqui, né, no alojamento. Eu mesmo estou morando hoje aqui com os meninos, trabalhando aqui internamente. Então eu estou tomando conta e supervisionando eles, né, porque tem da categoria do sub-15, sub-17 e sub-20, então a gente é praticamente a mesma família, que é daí que vai sair os meninos para, né, formar um time grande, uma base forte, igual a gente está tentando firmar nessa ideia. E aí a gente vai estar aí com as portas abertas para os moradores, para os empresários que quiser estar vindo visitar. A gente está mexendo aí, reformulando, né, a sala de troféus. Daqui a pouco vai estar aí, eu acho que do jeito que a torcida merece. E resgatar, né, João, uma ideia que é pegar o time, já que São Mateus vai fazer, o clube aqui, a associação vai fazer 55 anos esse ano, dia 13 de dezembro, é resgatar a essência dessa equipe. O zagueiro do São Mateus, Gustavo, veio do interior de São Paulo, na expectativa de brilhar no clube. E não esconde a felicidade de ter sido o autor do gol da primeira partida com a Desportiva, que terminou em 1-1. Venho trabalhando bastante e, graças a Deus, resultou no jogo. Fiz 2 gols, a arbitragem anulou 1, mas o mais importante, fiz o gol do empate e saímos de lá com 1 ponto, fora de casa. De Ecoporanga, noroeste do estado, o goleiro Thiago tem nas mãos a responsabilidade de defender o São Mateus. A gente tem que estar ali atrás orientando a defesa, porque o último jogador tá vendo tudo, né? E vamos trabalhar firme, porque Deus vai nos abençoar. Nós estamos com os objetivos de chegar na Copinha, limpar o nome do São Mateus, né? Porque infelizmente acabou caindo para a 2ª divisão. Mas com os pés no chão, muita humildade, com Deus na frente de tudo, a gente vai limpar o nome do São Mateus e vamos alcançar nosso objetivo, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2019. Mas são muitas as dificuldades. Segundo o clube, a nova equipe busca, através do marketing, motivar a torcida e empresários mateenses a dar oportunidade aos jovens que estão se empenhando em fazer bonito dentro de campo. Eu, quando vim para São Mateus, a gente já sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, assim, a gente veio com o intuito de somar e trazer alguma coisa. E trazer um legado que a gente, quando a gente for embora também, fica esse legado. Eu fiz parte da torcida do São Mateus há muito tempo, né? Gosto do time, tenho um amor à camisa. Recebi um convite do Elinho, né? Que é o Hélio, que trabalhei com ele em Goiânia. Recebi o convite dele para poder estar aqui com ele junto aqui trabalhando, fazendo um bom trabalho para esse clube aí. A Associação Atlética São Mateus foi fundada no ano de 1963 e de lá para cá o time principal conseguiu 2 campeonatos, em 2009 e 2011. E o time do São Mateus está fazendo de tudo para angariar recursos. Convocando toda a cidade, né, para poder estar colando no seu carro um adesivinho, Pitbull do Norte, entendeu? Abraçando aí a categoria de base e valorizando esses meninos com apenas R$2. Um valor simbólico, mas que com certeza vai fazer a diferença aqui dentro. Um valor assim que vai ajudar na cozinha, vai ajudar, né, na assistência aqui do gramado, com a equipe que hoje está prestando serviço, entendeu? Internamente. E é um trabalho totalmente assim voltado para cobrir as despesas mínimas, coisas que às vezes no dia a dia falta e a gente vai estar ali, né, com esse dinheirinho pouco, mas que com certeza Deus vai abençoar a gente aí e vai suprir toda a necessidade até o final do campeonato. Este foi o nosso destaque de hoje. Mais notícias de São Mateus e região no rsim.com.br. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E hoje pela manhã, quem passou pelo centro de Cachoeiro pôde participar das ações realizadas em comemoração ao Abril Verde. Dona Maria passou pelo centro da cidade, viu os serviços e resolveu ver como anda a saúde. Eu estava passando e vi e resolvi dar uma parada para medir a glicose. É importante? É importante, muito. Dona Maria tem razão, é mesmo importante ficar de olho. Seu Amâncio fez o teste, a glicemia estava alta e imediatamente recebeu o formulário de encaminhamento para marcar consulta na unidade de saúde do bairro. É um paciente que a gente vai encaminhar para a unidade de saúde, porque está 221 a glicemia dele e não faz o uso regular dos medicamentos nem uma dieta. A taxa de glicose alta é mesmo um perigo. O profissional alerta para os problemas causados. A diabetes, ela acarreta vários problemas para a saúde, né?
Um deles é a cegueira, o paciente ele vai adquirindo a acuidade visual, ela vai diminuindo, bem como feridas que pode ter em extremidades e não ter uma cicatrização correta, né? Além de problemas renais, problemas cardíacos ou até mesmo cerebral. Desde a semana passada que eu estou com um papel desse para procurar unidade. Né? Agora é só se cuidar, né? Se Deus quiser. Aferição de pressão arterial e glicose. Esses serviços gratuitos foram oferecidos através da ação em comemoração ao Abril Verde. O mês Abril Verde, ele sempre acontecia, mas acontecia uma coisa isolada, que era comemorado sempre todo dia 28 de abril, que era em memória às vítimas de acidentes de trabalho. Mas o ano passado foi decretado a Lei 10.278, no dia 3 de setembro, colocando todo o estado do Espírito Santo como o mês de abril, como Abril Verde, e fazer ações, né, para evitar acidentes de trabalho. O Brasil está entre os 4 primeiros no ranking mundial de acidentes de trabalho e o Espírito Santo entre os 10 no ranking nacional. E segundo a gerente em saúde do trabalhador, por isso é importante as ações nesse mês de abril, trabalhando a prevenção e o esclarecimento. A gente está sempre reforçando, né, sobre a questão do acidente, para evitar acidente de trabalho, que muitas pessoas não têm consciência disso. A importância também é falar de prevenção, né? A pessoa estando aqui, igual aconteceu vários casos de pessoas virem aqui, tá com a glicose alterada, foi feito encaminhamento para o posto de saúde. Então a prevenção é importante para poder dar uma melhor qualidade de vida para a população. A gente que tem uma vida corrida assim, é bom a gente aproveitar essa campanha, porque durante o nosso dia a dia a gente corre muito, né? Aí nem presta atenção na como é que está a nossa saúde. É bom que a população saiba também que a gente tem coisas gratuitas aqui na praça para as pessoas estarem aqui verificando a pressão, aferindo a glicose, para poder saber se tiver algum problema, saber onde procurar para poder solucionar o problema. No sábado nós fizemos uma média de 200 atendimentos, foi um saldo positivo, pois foi sábado, foi véspera, assim, de segunda-feira foi feriado prolongado, então foi considerado bem positivo mesmo. A população teve aqui, a população está se conscientizando da importância de se prevenir. Bom, e só reforçando, várias ações acontecerão no dia 22 de abril na praia de Camburi em comemoração ao Abril Verde. O evento começa às 8 da manhã. Bom, hoje o dia amanheceu nublado e sujeito à chuva. E a sexta-feira será de sol e chuva passageira na maior parte do Espírito Santo. Aqui na região sul, a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde nas regiões mais elevadas. Nas áreas menos elevadas, poucas nuvens e não há previsão de chuva. As informações são do Incaper. Essas foram as informações aqui do sul do estado de Cachoeiro. Voltamos à Vitória. Bom, o link de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã e eu te espero. Record News, informação para você crescer.